Boa noite, boa noite. Boa noite, Gilce. Aqui é o Cleiton falando. Falar com vocês da nossa live de número 26. Hoje com um convidado ilustre. Boa noite, Gilce. Escutando bem? Seja bem-vinda. Bom, aguardando aqui o pessoal adentrar. Live de número 26, programa Nortear Educação Financeira com vocês. Fernando, som, como está? Tudo bem? Boa noite. Fernando, abraço a todos. Estou aguardando aqui meu convidado se adentrar aqui. José Pedro. Meu convidado chegou aqui, que beleza, que maravilha. Vou chamá-lo aqui para a gente começar esse bate-papo gostoso. A todos, programa Nortear Educação Financeira de número 26, levando a educação financeira para todos. Excelente noite, Marco Saravalli. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Tô chegando Cleiton, aqui. Cleiton Schnepper falando. Tudo Prazer estar bom? contigo. Um prazer Para... te falar contigo, uma honra, para falar a verdade. Muito obrigado por sua gentileza ceder o seu tempo, uma honra, de verdade, de Obrigado. coração, muito obrigado. Obrigado a vocês Então, pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Sempre bom oh, que puder contribuir. olha, vai contribuir muito, eu recebi muito comentário. Olha o título que nós colocamos na live de hoje, já até fixei o comentário aqui. Oportunidades de investimentos em ações, Marco Saravalli, amigo também da Multiplicando Sonhos. Eu quero mandar um abraço para o Evandro, mandar um abraço para Maria Eugênia, para o Guilherme, para os meninos lá que eles são formidáveis, gente boa demais. E para você, É, Marcos, muito obrigado por aceitar o convite. O Nortear Educação Financeira é um programa que toda semana, hoje é o programa de número 26, toda aham. semana a gente traz um profissional de educação financeira falando de um assunto diferente. E hoje o que eu mais recebi, poxa, você vai falar de educação financeira, mas vai falar de ações? Vou, porque educação financeira também é falar de investimento, né, Marco? É. Não, não, eu acho que o assunto não podia ser melhor agora com essa semana de reunião do Banco Central, né? Reduzindo os juros novamente. A gente que tem Sim, uma notícia boa. A Bolsa realmente, eu acho que é a última da última etapa, mas eu acho que tem que ainda, o brasileiro ainda tem muita gente ainda para conhecer mais esse investimento, que não é um investimento fácil, não é um investimento que demanda muita energia, muito estudo, muito conhecimento, muita dedicação, mas é algo muito incrível, né, no sentido de que o investimento em ações ele se assemelha muito a um empreendedorismo, né? Então, na medida que perfeito. acho que todo mundo tem sonho de ser dono do seu próprio umbigo, abrir uma empresa, ser sócio de amigos, de gerar emprego, né, de fazer o Brasil crescer. E você, quando você é sócio de uma empresa, seja ela de capital fechado, vamos juntar eu, Cleiton aqui, todo mundo participando e abrir uma empresa, é assim também investimento em ações. Então, você tem risco, você não sabe se, por exemplo, o seu negócio vai crescer amanhã, se vai ser um sucesso. Tem até uma regrinha básica que dizem que um investidor de sucesso, né, um empreendedor de sucesso, ele quebra 2, 3 vezes antes de ter um sucesso. É muito difícil você abrir um negócio já sendo um sucesso. Então, é um aprendizado contínuo. E eu acho que esse espírito empreendedor agora com juros baixos, né, uma realidade brasileira, felizmente, né, acho que a pandemia veio para acelerar esse processo de juros baixos, né, no Brasil.
Enfim, já para a gente fazer um spoiler do que a gente vai conversar aqui Legal, tá hoje. ótimo. Mas é nessa linha de realmente de pensar sempre, que eu sempre passo no Multiplicando Sonhos, né? Eu tento ajudar o time sempre na medida do possível, mas sempre olhar no lado do copo do meio cheio, né? Se a gente sair de casa todo dia, na verdade, assim, se a gente olhar para o copo sempre achando que ele está meio vazio, a gente não sai de casa, a gente não leva educação para as outras pessoas, não leva conhecimento, a gente não Verdade. cria oportunidades, né? Então, se a gente quiser olhar para o Brasil, só para o Brasil que dá errado, para o Brasil ruim, Brasil de notícias ruins, a gente pode ter também, né? E tem mesmo, é um Brasil ainda muito difícil, muito complexo, um país muito grande, né? Muito diversificado, mas ao mesmo tempo é um Brasil que tem oportunidades para todos, um Brasil que tem condições de todos construir o seu negócio, a sua carreira. Mas assim, o que eu sempre falo para todo mundo é que não é um trabalho fácil. Você precisa, não existe caminho fácil, né? Você tem que se dedicar à educação, conhecimento, não parar nunca, né? Aqui é uma corrida de maratona, ou seja, não é. Você não vai conseguir abrir uma empresa e ter sucesso em uma semana, em um mês. Isso leva 6 meses, leva um ano, leva 5 anos, leva 10 anos. E assim são o investimento como um todo, né? A educação financeira como um todo. Né? A gente cada vez mais cedo está entendendo o valor da educação financeira. E esse é o nosso trabalho lá no Multiplicando Sonhos, né? Então, levar para maior quantidade possível de alunos, né? de adolescentes, né? Conhecer, quanto mais cedo conhecer os principais conceitos da educação financeira, realmente que a gente tem dois lados, né? Do copo meio vazio, que é o lado que realmente precisa de muita dedicação, de muito conhecimento e muito estudo, e o copo meio cheio é que é possível, né? Todo mundo tem condições realmente de ter, de ser empreendedor, de ser dono de novos negócios, ou seja, você pode ser empresário dentro de uma companhia ou ter o seu próprio negócio, né? Ser independente financeiro, levar uma qualidade financeira melhor para sua família, para os seus filhos, para os seus parentes. Mas não é fácil, você precisa se dedicar, estudar, ler muitos livros, né, ver vídeos, YouTube, conversar, participar de live, conversar com a comunidade, ver as oportunidades. Mas é possível. O mais legal da educação financeira é que realmente é possível, né? Assim, a independência financeira no sentido de, não necessariamente aqui o que se vende muito no YouTube, assim, venha ser milionário, venha ser... Não, o nosso objetivo é assim, conquiste seus objetivos, seja ele dar uma condição melhor para sua família, fazer uma Sim. faculdade, chegar no seu objetivo, né? Então, realmente é possível. E eu acho que essa pandemia vem para mostrar que realmente a gente tem condições de fazer um país melhor. A gente ainda tem muita gente boa nesse país, né? Que quer trabalhar, que quer levar uma condição melhor. Então, esse é o nosso trabalho no meu dia a dia, no dia a dia do Multiplicando também, que eu tento contribuir sempre que possível, né, de todo mundo que está lá, né, o nome do Evandro, toda a equipe, todo o time. Então, a gente está sempre buscando levar essas condições. Né? Então, parece frase meio batida, mas o que a gente sempre fala assim, vamos ensinar a pescar e a gente não vai levar peixe para ninguém. A gente vai ensinar todo mundo a pescar e cada um pesca do seu jeito, na sua velocidade, no seu tempo, né? É Então esse é o legal. resumo, essa Muito introdução. legal. Olha, eu estou muito feliz com você aqui. Quero falar para o Evandro que a Multiplicando Sonhos, a gente sempre vai divulgar vocês. Eu sou voluntário na ONG Bem Gasto, mas eu sou Legal. fã de vocês. O trabalho de vocês é formidável. Eu quero fazer algumas perguntas para uma introdução. O Marcos é presidente do conselho da Multiplicando Sonhos, é sócio fundador da BMIC, tem uma experiência como estrategista de investimento no Banco Safra e também na XP Investimentos, analista e cogestor de fundos de investimentos na Fator Administração de Recursos e na Grand Prix, né? Analista de ações, iniciou a carreira como trainee no Citibank, formado em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Mercado de Capitais pela USP, mestrando em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, né? Atualmente, diretor administrativo financeiro da APIMAC Nacional,
membro do Comitê de Educação da CVM, presidente do Conselho da Multiplicando Sonhos. Vou te fazer uma primeira pergunta que eu faço para todo mundo no programa. Como que chegou o bichinho da educação financeira na tua vida? O bichinho das finanças. Como é que a gente sempre gosta de fazer essa pergunta de cunho mais pessoal, para o pessoal saber quem é a pessoa que se apaixonou por finanças, por educação financeira, antes da gente começar a falar sobre o assunto propriamente dito, que é oportunidade de investimento em ações. Mas acho que da onde surgiu, e acho que é uma rotina que todo mundo tem que ter, que acho que a minha preocupação com os jovens adolescentes é a rotina de leitura, né? Então, aonde que chegou a educação financeira é que esses jovens, acho que hoje, né, assim, sendo bem crítico, né, eu acho que eles leem mais, tem uma quantidade maior de leitura, mas talvez uma qualidade pior de leitura. Então, lê muito Twitter, muito WhatsApp, que são notícias muito rápidas, né, e acaba não se aprofundando. Quando eu comecei, a gente também, eu comecei muito com a leitura, mas a gente lia muito jornal físico, né? Então, assim, você pegava o jornal e aí que eu comecei, falei assim, pô, isso aqui é um negócio que eu gosto, né? Pegava o jornal, um jornal normal, na época estava começando o Valor Econômico, né? A gente tinha aqui no Brasil, ainda a gente tinha Gazeta Mercantil, né? Tinha outros jornais. Li bastante, mas você... Você lembra da Gazeta? A Gazeta era o jornal de referência, né? O pessoal do meu serviço no Sicoob sabia que esse jornal estava na minha mesa. Sabia disso? Tinha um jornal que a gente comprava para os clientes e o pessoal sabia que estava na minha mesa. Eu tinha o mesmo hábito que você. E acho que e essa rotina que acho que me inspirou a chegar até a educação financeira, mas também que acho que os jovens hoje têm que ter. Eles leem muito hoje de site, de blogs, né, de internet, acaba não pegando jornal físico na mão. Mas a rotina de leitura, que eu sempre falo para todo mundo, isso eu estou falando de todas as classes sociais, todas as faculdades, né? O jovem hoje ele tem muita opinião de tudo, mas ele tem uma pouca opinião aprofundada de algum tema, então ele vai muito pouco a fundo. Então, por exemplo, eu já fui em ótimas faculdades do Brasil, ele fala assim, pô, tá bom, mas você lê, realmente eu leio o site XYZ, mas me fala 2, 3, 5 colunistas que você gosta, que você se inspira, que você tem como referência, né? O colunista, não importa se você concorda ou não com ele, né? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Sim. Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho uns ex-diretores do Banco Central que não importa do que ele fale, eu ter que ler a coluna dele toda semana, o que ele escreveu. Então, acho que para mim funcionou muito assim, né? Quando eu comecei lendo e falei assim, pô, isso aqui é uma coisa que eu quero ler, né? Eu quero entender mais, eu quero conhecer. Foi o mercado financeiro, mas principalmente o mercado de capitais. Eu sempre fui muito... gostei muito do mercado de capitais, né? Quando eu comecei também, a própria Bolsa tinha um programa de investimentos, né? Acho que nem tem hoje, que era um joguinho, né, de investimentos, que até era uma parceria com a Folha, com o Grupo Folha, né? Que era um joguinho, e aí eu comecei a participar também, lendo o jornal, comecei a participar desse jogo, eu fui bem ranqueado, acabei ganhando um curso da Bolsa, enfim, uma soma de fatores, né? Mas principalmente acho que o recado que me chegou nesse lugar, assim, leitura não necessariamente de livros, de academia, mas a leitura básica de jornal, assim, ler 2, 3, 5 jornais diferentes, que é um trabalho que o Alex está aí, que é um Alex que me ajuda também. Todo dia de manhã eu tenho um Telegram, né? Que até fazendo propaganda aqui, eu tenho um Telegram, é só procurar @Marcos Saravalho. Todo dia de manhã a gente põe todas as capas dos jornais de manhã disponível para todo mundo. Tá? Então, assim, não tem desculpa hoje para. Então, assim, tem todas as capas dos jornais lá. As capas são públicas, a gente compila e manda. Então, todo dia você. Quero ver só a capa. Eu acho que um bom começo leia todas as capas de todos os jornais, né? Folha, Estadão, Valor, Globo, Correio Brasiliense. Leia também, se possível, capas de alguns jornais internacionais, para você entender que está principalmente americano, né? Se você for no mercado financeiro, leia os jornais americanos, não precisa ir muito a fundo. Depois, ao longo do tempo, você vai filtrando. Eu quero ir mais nessa linha, quero seguir aqui, vou assinar algum jornal, algum reporte. Mas assim, não tem mais desculpa. Você consegue acessar o jornal, a capa principalmente, para saber o que é matéria importante, o que foi notícia, o que vai ser notícia hoje.
Então, todo dia de manhã a gente põe lá pelas 6 horas da manhã, o Alex me ajuda, a gente põe lá no Telegram, é só acessar, tem todas as capas lá, já é um belíssimo começo para dar um pontapé inicial no mercado financeiro. Legal. Olha, pessoal, a gente está aí aqui na nossa galera, o Marco, a gente tá com a Ademilson. Assim, na terça-feira ele fez uma live com a gente. Ele é de uma cidade na Bahia chamada Salinas da Margarida. E ele é educador financeiro lá. Até o nosso querido Evandro vai dar uma força para ele. E depois, se vocês puderem, tá gravado no YouTube da Norte Educação Financeira, uma live incrível de um cara que faz um trabalho voluntário de educação financeira com pescadores lá na cidade dele, muito bacana. Então, que legal. Aí eu pego o gancho para fazer uma pergunta, que a gente fala muito de educação financeira para sair do endividamento, para ter cuidado com o consumismo, e eu acho importantíssimo falar sobre investimentos de verdade. Hoje eu acabo aprendendo muito com vocês. E me diz uma coisa, a gente vai falar sobre ações. Ações é para todo mundo ou é só para quem tem muita grana? Não, ações está cada vez mais para todo mundo. Assim, eu acho que assim, a realidade que a gente tinha no Brasil há 10, 20, 30 anos atrás, hoje é completamente diferente por vários motivos, né? Por vários motivos. Mas acho que principalmente é que o brasileiro principalmente os meus pais, os nossos avós tinham uma cabeça patrimonialista, enfim, completamente diferente, né, em termos de investimentos. E o legal é que dessa nova geração está mudando completamente os hábitos de consumo mesmo e, consequentemente, de investimentos. Então eu brinco assim, pô, a próxima geração talvez não tenha nenhum carro, né? Não faz sentido ter carro, né? Em termos de financeiros mesmo, em termos de patrimônio. É um gasto desnecessário, um passivo, você gasta com manutenção, com seguro, com revisões, né? Não faz sentido você ter um carro. Mas talvez a próxima geração ande muito mais de carro do que nós, né? Então você tem um serviço aí de aplicativo, você tem outras formas. Então é uma relação que a gente chama trocar a posse pelo uso, né? Então assim, você usa bastante, muito mais até, ou a mesma coisa, só que você não precisa ter a posse, né? Então isso muda completamente. Então, necessariamente, isso passa pelo investimento. Então, você não necessariamente precisa ter carro, não necessariamente você precisa ter casa, ou usualmente você tem, por exemplo, uma classe média, você tem uma casa, né? O sonho da classe média dos anos 70, 80 era ter casa na praia, casa no campo. Hoje, uma classe média hoje não tem até a casa própria só. Ah, quer ir no campo? Vai lá e aluga. Quer ir na praia? Aluga. Quero ir para Nordeste? Aluga. Então, você troca a posse para o uso, né? E isso acaba realmente, você começa a fazer conta, hoje é mais fácil, fala assim, pô, realmente começa a sobrar mais dinheiro. Até eu brinco muito em palestra, assim, pô, eu tenho uma casa na praia, né? Pô, só de IPTU você gasta horror. Você já colocou na conta de quanto você gasta com essa casa, né? Por mês, por ano, numa casa da praia? Então, você acaba tendo retorno negativo com esse investimento, com esse patrimônio, né, todo ano. Então, não faz sentido nenhum. Se for pensar em investimento mesmo, não faz sentido nenhum você ter uma casa lá com passivo só te dando despesa. Então, essa preocupação que eu tenho em relação à educação financeira. Isso, os juros baixos, eles vieram para mudar completamente nossas decisões, tanto de investimento, mas também de consumo, né? Até fazendo um spoiler que eu vou fazer aqui no domingo, todo domingo eu tenho uma live, chama Sara Live, né, no meu Instagram aqui. E é uma das coisas que eu vou falar assim, já adiantando, eu vou falar assim, qual que é a melhor forma de investir em renda fixa? O que é renda fixa? É o tradicional CDB que você investe lá, que você tem um dinheirinho parado na conta, né? Você tem R$ 100 lá na conta. Aí vem o gerente e fala assim, investe aqui no CDB, né? Ele tá te dando, ele faz uma conta lá, te dá, hoje agora deve estar rendendo, sei lá, 0,2% ao mês, né? O que acontece? Eu vou ensinar, mas assim, sendo bem, bem direto. Eu falo assim, não faz sentido hoje, porque esse dinheiro hoje parado na sua conta não está rendendo mais nada. Então, ou você vai procurar uma forma de retorno maior, mas aí talvez algumas opções com risco, ou você vai ter retorno muito próximo de zero, até se a gente faz uma conta que chama retorno real, né? Você jogar a inflação, você tem retorno zerado ou até algumas vezes negativo, dependendo do investimento. Mas o que acontece? Com juros baixos, você estimula todo mundo a sair de casa e procurar fazer mais negócio, né? Então, assim,
Hoje até acabei de receber uma notícia agora de uma grande empresa, as empresas também estão renegociando suas dívidas, né? Assim como as pessoas físicas, né? Fala assim, pô, tô devendo 100 milhões para o banco. O banco, não vou conseguir agora, me dá 6 meses, eu começo a pagar os juros. Pô, vamos revisar, você me cobrava 10% ao ano? Pô, será que não dá para me cobrar 9%? Já me ajuda, né? Vamos fazer uma renegociação. Então, esse mundo de juros mais baixos está obrigando todo mundo a repensar o modelo, como fazer negócio mesmo, né? Então, muda completamente o perfil da nossa decisão de investimento, nossa decisão de consumo também. É isso que eu vejo uma mudança que, teoricamente, é o novo normal, que a pandemia veio para acelerar, né? Era um processo que já vinha caminhando, agora veio para acelerar. Perfeito. Você sabe me dizer qual que é o percentual do número de brasileiros com CPFs ativos aí que aplicam em ações hoje? É Um tempo muito atrás eu vi pouco. algo em torno de 2% da população adulta, é isso Não, mesmo? não, não, não. Ah, sim, dependendo da população ativa, da população, por exemplo, bancarizada, depende da base que você pega, mas eu não estou falando da Uhum, população como um todo, não chega a 2%, né? O legal é que uhum, na própria B3, depois a gente pode mandar para vocês, né, do site da B3, você tem lá o perfil por estado, né, do país, o estado da nação, e você tem a idade também, você tem todos os detalhes, né? Então você tem ainda muito pouco a participação de jovem que estou falando de desde os 15, 18 anos até 40 anos, a participação é menor. E quem continua investindo muito em bolsa são as pessoas ainda que têm acima de 50 anos ou mais, né? Então, esse perfil. Mas da população toda do Brasil, aumentou muito esse número, subiu muito nos últimos 2 anos. Muita gente passou a investir em ações, né, no Brasil, até por conta desse trabalho que vocês fazem, né, de levar a educação financeira, porque depois que ele sai ali do estágio realmente de devedor e começa a passar a poupador, e aí ele fala assim, pô, tá bom, agora eu sou um poupador, tá, mas é aqui que eu faço com o meu recurso, né? É poupança, é CDB, é título público, é fundo imobiliário, e aí as ações necessariamente, o investimento em renda variável em bolsa, necessariamente tem que ser uma opção, tem que ser uma alternativa, tá? Depende muito do perfil. Tem gente que fala assim, eu acho que não é para mim. Então, mesmo na renda variável, você tem opções mais conservadoras, você tem ações que oscilam menos, ações mais previsíveis. O que eu sempre falo quando a gente vai dar aula de renda variável, assim, pensa que você está sendo dono de uma companhia, você está sendo dono de um pedacinho de uma companhia, né? Ah, eu quero ser dono do perfeito. McDonald's. Pô, você acha que vai crescer o McDonald's? Você acha que ele vai cair, vai crescer, vai aumentar as vendas? Eu gosto do McDonald's? Então, vamos pegar ou o McDonald's mesmo, ou uma companhia, por exemplo, aqui no Brasil, sem fazer propaganda, né? Aqui no Brasil você pode ser sócio do Burger King, que tem ações aqui no Brasil, né? O McDonald's só Uhum. lá fora. Mas se você tem, por exemplo, até a gente, quando eu trabalhei muito tempo com análise de investimento, com gestão, a gente fazia esse tipo de análise em loco, né? A gente fazia, pô, a Raia Drogasil, né? Pô, eu sou bem atendido lá, eu gosto do atendimento, está crescendo. Pô, vamos ver se faz sentido. Tem ações, né? Vamos fazer uma análise. Então, sempre pense como cabeça de dono, isso vai mudar completamente a sua decisão. E isso pode ser realmente as ações, assim como você ser empreendedor, ser dono do seu próprio negócio, é arriscado, sim, e bastante arriscado, mas isso pode mudar completamente o seu patrimônio, né? Se você abrir uma empresa e ela der certo, né, você pode ter 2, 5, 10, 20 vezes o seu patrimônio investido nos próximos anos. Ao mesmo tempo, tem o risco também de quebrar. Então, lógico que você não vai abrir um negócio que você não entende, você não vai abrir um negócio que você nunca ouviu falar, você não vai abrir um negócio, né? Por exemplo, o Cleiton, Uhum. a gente é educador financeiro, vamos abrir aqui uma paleteria mexicana, uma sorveteria. Pô, o que eu entendo desse negócio, né? O que eu conheço? Né? Conheço só como consumidor, né? Não sei quem são os concorrentes, quanto que dinheiro vai precisar para abrir, né? Onde é que é o melhor ponto, quanto de sorvete eu preciso vender por dia. Então, tem uma fase que demanda muita energia, não dá para você fazer nenhum negócio se você não tiver muito estudo empregado. E esse é o grande. E assim é o investimento em ações, é o investimento em renda variável. Então, hoje a população, pensar nos Estados Unidos, aqui números bem arredondados, né? Nos Estados Unidos, quase todo mundo tem ações, né? A grande maioria, a população do americano tem ações, direto ou indiretamente, né? De alguma forma.
Aqui no Brasil, diretamente, a gente está falando aí menos de 2% da população, né? Vem Uhum. crescendo, mas tem muita gente que investe indiretamente, né? Então, por exemplo, pode ser que alguém não tenha conta, mas o fundo de pensão tem, enfim, é difícil fazer essas contas, mas o brasileiro não tem cultura de investimento, não tem cultura de investimento em renda variável, né? Tem Tem um motivo risco. para isso? Eu acho que o grande motivo é o nosso próprio passado, né? O nosso próprio passado, Tá. porque for pensar assim, o Brasil não é um país fácil, não é um país. Tem uma frase batida que diz que o Brasil não é um país para amadores, né? Você fazer negócio aqui não é fácil. Então, se for pensar nos Uhum. últimos anos, desde a redemocratização, a gente teve 3 presidentes caindo, né? A gente teve mudança muito drástica de presidente, né? A gente teve períodos de inflação muito altos, se eu pegar nos últimos 20, 30 anos, juros muito altos, depois muito baixos, né? Pegamos ali 2012, 13, depois uma forte oscilação na inflação, nos juros. O que acontece? O brasileiro ainda tem muito receio, muita insegurança, né? Imagina com o plano Collor, enfim, todos os planos, a memória fica muito marcada, né? Então, assim, o que é seguro? Seguro para mim é poupança, né? Quanto que rende? Nada, mas é seguro. Eu gosto eu conheço meu gerente, conheço meu banco, então lá é seguro. Mas eu não sei se a inflação vai subir de novo, os juros vai subir. Marco, o juros está 2%, mas me falaram aí que isso aí é tudo mentira, que os juros vai subir para 15% ano que vem, né? Então tem tudo aquele receio, não chega a ser fake news, mas assim, é um receio, uma memória ainda de inflação, né? Lembra aquela época de anos 80, né, que as famílias iam para o supermercado, compravam um carrinho, 2, 3 carrinhos de supermercado, colocava no freezer, né? Hoje até eu brinco assim com os estagiários que falam assim, pô, o que é um freezer? Tem estagiário que nem sabe o que é um freezer, né? Fala assim, pô, para que serve um freezer, né? Há 30 anos atrás era para você estocar comida, Estocar, né? É verdade. porque você sabia que no final do mês o seu dinheiro não era o mesmo dinheiro. Seu dinheiro valia 20% a menos, 40% a menos. Então, você comprava um mês para frente, 2 meses para frente, tentava estocar o máximo de comida em casa, né? Então, hoje em dia não tem mais. Antigamente, algumas casas tinham até o espaço ali para a geladeira, para o freezer, né? Hoje em dia Sim. não tem mais isso. Então, essa cultura ainda leva tempo, leva talvez gerações para mudar essa cultura, mas essa geração já nasce completamente diferente. Então, acho que aí entra muito a educação financeira, que o lado legal é que talvez o retorno, a sensibilidade que a gente vai ter nessa nova geração, ela é maior, né? Então, assim, tudo que a gente estimular de educação financeira, né, o resultado talvez em um ano já apareça. Lá tem alguns casos lá do Multiplicando Sonhos que a gente aplicou lá na escola o ano passado, né? O time do Multiplicando, né? E tem muita gente já colocando em prática, né, as lições de empreendedorismo, lições de realmente de formação de poupança, né? Não só para eles, para a família, né? De consistência, numa visão mais de previdência, né? Sem tomar grandes riscos. Muita gente já com negócio rodando, assim, gerando receitas, até empregando pessoas, né? Então, é isso isso que é legal nessa nova geração, que o resultado realmente aparece, né? Legal. Você escreveu uma coisa que eu achei fabuloso. Fabuloso. Ter ações é arriscado no curto prazo. Não ter ações é arriscado no longo prazo. Eu quero falar sobre isso. Eu preciso entender. A gente trabalha com um grupo de empresários aqui na Zona Leste. E quando eu falei que eu estaria com você falando sobre isso, ele falou: nunca vou pôr meu dinheiro. Eu falei: olha, hoje, depois que você escutar o Saravalli, você vai mudar de opinião. É. Mas explica aí. Você já falou da resistência que as pessoas têm por uma questão histórica e tudo mais. Uhum. Mas vamos falar, por que é seguro? Eu quero hoje vender ações aqui para esse pessoal pensar nisso. Sempre assim, quando a gente pensa assim, pô, Cleiton, vamos pegar um dinheiro aqui nosso e vamos nós dois aqui abrir uma pousada na praia, né? Uhum. Imagina, pô, o que eu tenho de experiência? Você, com pousada na praia. Pô, eu vou na praia, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Nunca fui dono de pousada, né? Não, mas eu recebi o FGTS, eu fui demitido, eu vou pegar o dinheiro, vamos abrir uma casa. Você entende que o risco dessa operação é muito grande, né? É muito grande. A chance de errar é muito grande. Fala, pô, eu não sei nem procurar quem que é o funcionário, onde é que é, como que é o mês mais forte, mais fraco. Tá bom,
Janeiro é forte, mas o que eu faço em julho? Em julho ninguém vai para a praia, está frio, está chovendo, enfim. O risco de você quebrar dar errado é muito, muito grande. Agora, você pensa o seguinte, pô, se eu pegasse o mesmo dinheiro, desse na mão da empresa que mais vende, sei lá, produtos eletrônicos no Brasil. Será que essa empresa, eles sabem o que estão fazendo? Pô, com certeza eles sabem. Será que o melhor executivo de produtos de venda eletrônica no Brasil, onde será que está? Está nessa empresa, ou provavelmente está no concorrente, ou está em alguma empresa listada em bolsa, que são as maiores empresas, né? Será que esse cara todo dia não acorda pensando em gerar mais lucro, em crescer a empresa, né, em gerar resultado para os seus acionistas? E quais são essas empresas? As empresas que estão de capital aberto. Então, assim, a gente está, de certa forma, sendo sócio de um dono de uma companhia e a gente está dando mandato, dando benefício da dúvida para um executivo, falando assim, ó, vai lá e faça a empresa crescer, faça a empresa dar resultado, faça a empresa gerar lucro. Por quê? Porque a empresa crescendo eu ganho e o executivo também vai ganhar, porque ele também tem o bônus dele, os resultados dele atrelado ao valor de mercado da companhia, ao lucro da companhia. Então, se a empresa gerar mais lucro, ele também ganha mais. Então, ele vai executar a companhia para que a empresa cresça. Então, a chance da empresa dar errado, né, será que será a empresa de capital aberto ou a nossa a pousada na praia, né? A chance desse cara aqui é uma chance muito maior de dar certo do que a nossa pousada na praia, né? A gente não sabe nada do negócio, nunca fizemos negócio nenhum. Esse cara nasceu, ele é treinado, ele é cobrado todo dia. Então, o que eu penso é o seguinte, é lógico que o mercado de ações, ele tem a variação diária, né? Mas eu, pensando num olhar, sendo empreendedor, sendo uma visão de longo prazo, né? Que até tem um estudo que eu até posso mandar para vocês, que é bem legal, bem fácil de fazer. Se você comprar uma ação e vender a ação no dia seguinte, ou seja, a oscilação diária de uma ação, ou do Ibovespa, de qualquer ação, no mundo todo, esse estudo ele vale para o mundo todo. Pega uma ação, compra num dia e vende no outro. Você sabe qual que é o resultado durante 10 anos, 20 anos? Você sabe qual que vai ser o resultado entre dias positivos e negativos? Ou seja, a chance de você acertar é mais ou menos 50%. Ou seja, você tem 50% de dias positivos, 50% de dias negativos. Isso em períodos muito longos, tá? A hora que você fala assim, tá bom, eu vou comprar uma ação no dia 30 de um mês e depois no dia 30 do outro mês, ou seja, depois de 30 dias, você vai vender essa ação, ou seja, em um período de 30 dias, né? No Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Em períodos de 10 anos, comprar uma ação e ficar por um mês, né? Essa relação, ela já aumenta para 2/3, ou seja, mais ou menos 66% dos dias, desses períodos, dos meses, são positivos e 1/3 dos dias são negativos, dos meses. Quando você vai aumentando, a hora que você coloca uma janela, um espaço de 10 anos, você se aproxima muito de 100%. Ou seja, a bolsa no Brasil, no mundo, independente do... É lógico que você vai ter ciclos, né? A gente teve uma pandemia, a bolsa despencou, muita gente sofreu. Mas se você pegar um ciclo de 10 anos, né, um período bem longo, você tem a probabilidade, né, estatisticamente, de ter retorno positivo. Estou falando retorno positivo. É muito grande. Né? E aí, quando eu estou falando retorno positivo, com juros muito baixos, é muito chance de você ter um retorno muito maior do que a renda fixa ou qualquer outro investimento. Então, por isso que a gente precisa de juros baixos para você ter mais uma probabilidade de ter retornos maiores na bolsa. Hoje, por exemplo, se você tiver um retorno na bolsa de 5% no ano, é um baita retorno. Né? É um retorno 5%. Muito bom. De 5% é muito bom. Né? E esse é um padrão para os Estados Unidos, por exemplo, você pegar uma ação que sobe 5% no ano, é um retorno muito bom. Né? O melhor investidor do mundo, né? Talvez um dos melhores, que é o Warren Buffett, lá nos Estados Unidos, né? No melhor momento da história dele, ele passou um longo período tendo um retorno de 15% ao ano. Né? Fala só, pô, 15% parece pouco. Não, 15% é muito, muito retorno. E eu brinco assim, se você olhar para a renda fixa, se você tiver um retorno de 20%, você está falando de 10 anos da renda fixa, né? Isso sem contar juros compostos, né? De forma juros simples, né? Então, você tem a possibilidade, é lógico que assim, você não... o que eu falo lá, a gente tem um projeto, eu falo para o pessoal, não vai ser todo ano que a gente vai ter retorno de 15%, e não vai ser todo mês, que a gente vai ter retorno positivo. Então, você tem que se acostumar
com o retorno de um mês positivo, um mês negativo, 2 meses positivo, um mês negativo. Tá? Agora, 10 anos, a chance de ter um retorno positivo é muito grande. Né? Por quê? Porque as empresas elas estão lá para crescer, para gerar resultado, gerar receita, gerar lucro, gerar dividendos. Os executivos que estão lá todo dia, os funcionários, estão lá todo dia para a empresa entregar mais resultados. Né? Então, se a gente, teoricamente, desconsiderar as oscilações do dia a dia, em períodos mais longos, quanto maior o período, maior a sua probabilidade de ter retorno positivo investindo em ações. Né? Mas é por isso que eu falo assim, no curto prazo é arriscado? É, porque todo dia, se você pegar de um dia para o outro, a sua chance de ter retorno positivo ou negativo é 50%. No longo prazo, se você ficar sem ações na sua carteira, sem renda variável, é muito, por isso que eu sempre brinco, é muito grande, se você quiser se diferenciar da média do retorno de todos os seus amigos, seus colegas, se você quiser ir um pouco mais acima da média, você vai ter que ter um pouco de ações. Então, assim, por isso que eu brinco, é arriscado você não ter ações no longo prazo, porque aí você vai estar junto com a média, com todo o bolo do Brasil, 98% do Brasil, você vai estar todo junto lá, né? Então, tem muita gente que não investe em ações porque é seguro, porque 98% do Brasil ainda não está na bolsa ou não tem conta numa corretora, no banco. Enfim, é mais seguro você estar junto com a média, né? Se essa média for diminuindo, é uma hora que você falar, pô, por que eu não vim para cá antes? Então, todo dia as oscilações trazem risco, mas para longo prazo, né, a probabilidade de ter retorno e ganho de capital mesmo, ter seu patrimônio valorizado, a chance é muito grande, né? Mas precisa de muito estudo. Quando você fala em curto prazo, a gente está falando num prazo de 1 ano, mais ou menos. Ok? Não, curto prazo eu estou falando de um dia para o outro. Tem muita gente que fala assim, Marco, qual que é a ação que vai subir amanhã? Não sei. Qual que é a ação que eu compro hoje? Não sei. Qual que é a ação qual que é a ação que você acha que pode estar barata? Eu dou uma lista gigante. Se vai subir amanhã, se vai subir daqui 2 anos, eu não sei. A minha preocupação não é essa. É ser sócio de boas empresas a um preço que eu considero justo. Né? Agora, se vai subir amanhã, daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano, só que as oscilações diárias, por exemplo, hoje, essa semana aqui, a gente teve bastante oscilação. Né? Hoje foi um dia negativo. Né? Se você entrasse ontem para vender hoje, você estaria perdendo aí 1, 2%. Né? Agora, esse ano a bolsa ainda está negativa. Agora, se a gente pegar os últimos 3 anos, né, um período maior, está com retorno muito bom. Então, é isso que a gente tem. E aí também passa também por uma análise um pouco mais aprofundada, que é uma análise que eu gosto muito, que ela chama estratégia e gestão de portfólio. Então, assim, imagina que você tem... E a frase básica que a gente escuta dos nossos voos, né, nossas vozes, há muito tempo. A gente não vai colocar tudo num ovo numa cesta só, todos os ovos numa cesta só. Né? Então, isso vale muito para ações. Né? Então, precisa entender muito bem para entender como é que se comporta. Então, assim, você pode colocar todo o seu ovo numa cesta só e acertar. Isso, para mim, é sorte. Né? Como você pode também colocar todo o seu dinheiro numa ação só e errar completamente. Isso vai ser azar, né? Então, isso também tem uma linha das finanças, né? Que chama-se essa gestão desse portfólio. Imagina, eu brinco assim, então imagina que um supermercado, o que é um supermercado? Ele é um grande gestor de portfólio. Você vai lá no portfólio, no supermercado, ele não está vendendo só sabão em pó. Porque ele sabe que as pessoas que vão lá comprar sabão em pó, né? E se de repente imagina que descobrem uma alergia àquele sabão em pó e ele para de vender aquele produto. Ele quebra, né? Então ele vende sabão em pó, vende sabão em pó do concorrente, ele vende detergente, ele vende comida. Então ele é um grande gestor de portfólio. Você tem um portfólio dentro de um supermercado, imagina assim que são centenas de ações que você está comprando. Ele está com um portfólio ali, uma carteira, né, de diversos produtos. Então, por que ele não vende um só produto? Ele pode dar muito certo, como ele pode dar muito errado também. Né? Então, ele é um grande gestor também de diversas marcas, né? Diversos produtos. Teve um amigo aqui que gritou, corta ele para as perguntas. Mas não dá, uma aula dessa a gente não pode cortar o homem. Olha, uma aula dessa a gente não pode cortar, a gente tem que aproveitar.
Daí tem, Manda as perguntas aí. Ó, e vamos nessa. o pessoal, eu perdi a vergonha de pedir like. Pessoal, não esqueça de dar like aqui, ó, esse coraçãozinho, porque o próprio Instagram, ele reconhece que a live está sendo útil, que está sendo bacana, que o pessoal está gostando. Então é bom até para o Instagram conhecer e reconhecer a própria live, tá? Então não deixem, tem que apertar mais o coraçãozinho aqui, pessoal. E eu que já não tenho vergonha para nada, eu ainda peço o seguinte: você que segue o Saravale, venha me seguir na Nortear Educação Financeira, e você que me segue na Nortear, siga o Saravale aí também, que vai ser muito bom para todo mundo. Tem isso as aí. perguntas, vamos começar. Você tem uma pergunta aqui do investidor trader. Você tem que investir com quem sabe o que está fazendo. Isso é importante, não é verdade? Sim, sim, sim. Eu já respondi, mas o pessoal perguntando, um monte de pessoal perguntando aqui sobre ações. Ações, pessoal, passa lá no domingo, na Sara Live de domingo, 9h30, que a gente fala tudo responde todas as perguntas sobre ações, né? Mas se der um tempinho, legal, a gente passa um chorinho de ações também. Fala para eles aí. Mas eu acho que assim, mais importante de investir em ações, ao longo da sua carreira, você vai querer, às vezes, querer ganhar dinheiro muito cedo e muito rápido, né? Isso é do ser humano, né? Isso em qualquer negócio. Você fala, pô, não, eu quero acertar, eu quero aquela ação que vai subir 50% amanhã, e às vezes você pode até acertar, né? Mas você tem que entender um pouco do risco que você está correndo, principalmente, né? E mais importante que eu sempre falo é você se identificar com a estratégia, né? Então você tem, mais importante, como eu disse lá no começo, você tem colunistas de jornais, né, de blogs, né, de sites. Pô, esse cara eu me identifico, a estratégia dele é legal, eu acho que é assim que se ganha dinheiro com ações, né? Você se identificar e você seguir sempre uma estratégia, seguir sempre um objetivo, né? Então, eu sempre falo para o pessoal, não queiram mudar a sua estratégia, mudar a sua opinião muito rápido. Se a sua estratégia é essa, você tem que seguir consistentemente, que o resultado vai aparecer. Eu tenho um exemplo de um amigo meu muito próximo, que ele é gestor de um fundo gigante aqui no Brasil, que ele tinha uma estratégia e ele nunca deixou de seguir a estratégia dele, né? Seguir o perfil, aquilo que ele respeita, a filosofia dele, que ele conhece. Ele passou quase 3 anos sem receber R$1. Quase 3 anos. Quando veio 2019, o fundo dele foi um dos melhores fundos do Brasil. Ele subiu mais de 100% em um ano, o fundo dele. E aí ele garantiu os próximos 20 anos de vida, né? Assim, então, é mais importante você seguir a sua estratégia, né? Seguir a sua filosofia, o seu conhecimento. Eu não gosto desse jeito, eu gosto desse, eu sigo essa filosofia, a minha filosofia é ser sócio, a minha filosofia é mais para trade. Então, assim, que eu sempre falo assim, trader, né? O cara que opera muito todos os dias, dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. Mas precisa de muito estudo, muita dedicação. Não vai ser num dia, não vai ser num ano, né? Não vai ser num curso aí do YouTube que você vai aprender todas as regras, filosofias, a educação. Você leva muitos anos para ser um bom trader, também dá para ganhar dinheiro, mas é muito difícil, você precisa de muita educação, muito conhecimento. Então, para todos os trabalhos profissionais, tudo o que você fizer na sua vida, leva tempo, né? Então, não é da noite para o dia que você vai acertar. E tem que tomar muito cuidado com a ganância e também para ver se não esbarrar também, se você não está indo um pouco além aí do que, por exemplo, na questão ética, né? Sempre a gente valoriza isso, né? Tem gente que fala assim, pô, não vou privilegiar isso, né? Então é muito individual. Você sabe, te dar um exemplo bem simples aqui que acontece invariavelmente, né? Que acaba esbarrando ali no limite da lei às vezes. Mas, por exemplo, tem um negócio no mercado de capitais, né, no investimento em ações, que é um negócio que chama-se informação privilegiada, né? Invariavelmente, você pode ter uma informação a mais que os outros investidores não têm. Mas o que você vai fazer com essa informação? Você pode ir lá comprar uma ação, né? Você pode simplesmente não fazer nada. Então, a gente sempre valoriza, né, principalmente eu aqui na física, nos meus trabalhos, muito o respeito à ética nos investimentos, né? Porque eu te dar um exemplo muito grande de analista, de gestores, mas, por exemplo, tem um cara que é um grande profissional que também tem valorizar muito a ética, o próprio jornalista, por exemplo, porque ele é um formador de opinião, né? Então, todos os profissionais envolvidos,
uma responsabilidade muito grande em todos os investimentos, mas principalmente no investimento no mercado de capitais, né? Entendi. Aqui eu vou começar a ler algumas coisas aqui, tem muita coisa. Tem o Alex lá de Belém do Pará, grande educador financeiro, disse seu amigo também. Existe mais um lado emocional ou racional para o investidor? Pô, inclusive amanhã, estou fazendo tô fazendo mestrado, né? Eu estou fazendo uma matéria Uhum. que chama-se, que é bem legal, depois eu posso até passar os livros que a gente está usando, os livros que a gente está lendo. Mas é uma matéria específica de finanças, chama Finanças Comportamentais, né? Que é muito bacana para você entender como que é o comportamento, quem são os players do mercado financeiro, mercado de capitais, né? Mas o emocional talvez seja tão importante, às vezes mais importante até do que a decisão ali racional mesmo, né? Então, Uhum. te dar um exemplo, esse ano dá para usar muito bem, né? Que a gente acabou fazendo lá no meu projeto, que chama Projeto Small Cap Exponenciais, que a gente teve que vender, foi uma decisão nossa, né, estratégica, teve que vender muito uma ação ou algumas ações com prejuízo, né? Por quê? Porque a gente falou, pô, mudou o fundamento, a empresa não é mais a mesma, vamos sair dessa posição para encontrar outras posições que possam se recuperar mais rápido. Não é uma decisão fácil, foi uma decisão bem difícil, mas depois de 1, 2, 3, 4 meses, a gente realmente entendeu que a decisão foi acertada ali no momento. Tá? Então, o que acontece com o investidor muitas vezes, até principalmente para quem está trader aqui, né? Para quem trade ali todo dia. O trader, na maioria das vezes, acaba perdendo muito dinheiro, na maioria das vezes, por conta do fator emocional, né? E aí tem as próprias finanças comportamentais, elas dizem que o ser humano, né, ele é racional até que vem algum momento de estresse. Num momento de estresse, né, o homem ele passa a ser de racional, passa para ser irracional e começa a se comportar como um outro animal qualquer, né? Então, essa é a diferença do ser humano. Então, sempre quando a gente tem um momento de estresse, você fala assim, pô, por que você tomou uma decisão olhando para trás, não faz sentido nenhum ter tomado aquela decisão, né? Mas naquele momento você fala assim, pô, eu acabei tomando aquela decisão, né? Então, às vezes, de vender com prejuízo é muito difícil, né? Você realizar um prejuízo ou você comprar alguma coisa fora da sua filosofia, enfim, o emocional acaba sendo muito importante, ou às vezes até mais importante do que os fatores objetivos, né, da tomada de decisão. Então, essa é uma linha bem legal para estudar de finanças comportamentais, que você começa a entender todos os players, todos os investidores, e começa até se compreender melhor, né, você se conhecer melhor. Então, é só anotar aí. Tem muito paper, tem muito artigo acadêmico mesmo, de economia, de finanças, sobre esse assunto. Ele é um assunto relativamente antigo, mas de uns 20 anos para cá que ele começou a ganhar mais notoriedade no mundo das finanças, tá? Então, depois eu Ok. posso mandar papers, posso mandar mais livros, artigos aí para vocês. Manda sim. Pergunta aqui, o que mais impede as pessoas de investirem em renda variável? É uma pergunta. Tem uma outra, vou fazer algumas só para o pessoal contemplar as perguntas da galera, tá bom, Marco? Como diversificar sua carteira? Quais segmentações analisar e que fatores principais considerar numa empresa de capital aberto? E tem muito mais perguntas, mas vamos devagar aqui. O que mais impede as pessoas de investirem em renda variável? Vamos começar por essa. Não, de novo, por que as pessoas, por que a gente não tem 50 milhões de pessoas na bolsa? Eu acho que o principal ponto é justamente esse, a questão do comportamento, né? Se as Beleza. pessoas entenderem assim que tem risco, mas é um risco não é um risco controlável. Até que por gestão dá para você controlar um pouco, mas é um risco daquele medo do desconhecido, né? Ah, eu tenho um vizinho que perdeu dinheiro na bolsa, isso daí é jogo, né? É justamente o medo do desconhecido. Isso é comportamento do investidor, né? Achando que vou comprar 10 e amanhã está R$ 5, eu perdi todo o meu dinheiro, né? Então, esse desconhecimento acaba distanciando muita gente da bolsa. E a recíproca é verdadeira. Porque tem muita gente vindo para a bolsa nos últimos 3, 4, 5 anos. Por conta de trabalho como o de vocês, né? Levando educação, levando conhecimento, que você deixa as pessoas mais confiantes, mais confortáveis e todo mundo. Tem um lado também
por exemplo, de custos, né? Por exemplo, há 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito caro, né? Você acessar, abrir conta numa corretora, você precisava de muito recurso. Hoje em dia tem a corretora até que não cobra nada, absolutamente nada. Você só paga imposto se você ganhar dinheiro, as taxas ali da B3, mas você não paga nada. Se você quiser operar com R$ 50 e comprar ação, você compra, né? Comprar uma ação. Aqui tem uma pergunta em relação a isso. Qual é o valor mínimo para estar investindo em ações? Hoje, estou chegando aqui, Não eu não tem, quero não, investir muito, não tem. não tem. Hoje em dia não tem. Hoje não tem valor mínimo. Na verdade, assim, o que é valor mínimo? É você comprar uma ação. Então, assim, você comprar quanto que vale a ação sei lá, do Itaú. Né? Vou chutar aqui o número. Ah, vale R$ 20. Você comprar uma ação. Então você precisa de R$ 20. Você tem corretora até que nem cobra a transação, né? Que a gente chama de corretagem. Né? Então é uma taxa ali para você comprar e vender. Então tem corretora que nem cobra isso. Então, hoje em dia, você consegue comprar uma ação, você consegue comprar. Então, você não precisa de R$ 1.000, 5.000, 10.000, não. Você consegue comprar uma ação. Né? Assim como você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário, que também é negociado na Bolsa. Assim como você consegue Legal. comprar um pedaço de um título público. É só entrar no site lá, Tesouro Direto, procura, você vai encontrar, você consegue comprar um pedaço do Tesouro Direto com alguns poucos reais. Né? Então, assim, hoje em dia não tem mais desculpa para você não investir melhor, investir em outros produtos, né? Mas principalmente a ação está muito mais acessível. Né? Então, hoje em dia, com um celular simples, você está operando aqui de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, né? Você consegue operar. Hoje você tem conta gratuita, você tem corretagem mais baixa, você tem custos mais baixos. Né? Você pode procurar opinião, né? Não só minha, você pode procurar. Aqui que o Marco falou desse ativo, tá bom, ele falou isso, mas o que outra pessoa falou também dessa empresa, da Petrobras? Isso, Então vamos estudo procurar é outras. fundamental, né, Marco? É, Estudo é fundamental, né? é. A verdade é que você precisa conhecer muito, você precisa de muito estudo, né? Não é você ter um comportamento de ganância, né? Isso pode levar justamente o inverso, né? Você tomar a decisão errada, você ter prejuízo muito rápido, né? Porque na bolsa também vai conhecendo, você tem formas, por exemplo, de operar mais dinheiro do que realmente você tem. Então, aí você começa a realmente tomar mais riscos do que você deu. Isso é do ser humano. Tem empresas que fazem isso. Ou seja, não sei se todo mundo conheceu a história aqui da Sadia, né? Lá em 2008, que fez isso por vários anos, vários anos. Isso eu estou falando de grandes executivos que começou a tomar risco mais do que realmente deveria, mais do que realmente poderia. E quando quebrou de uma vez só, a empresa sumiu, né? A empresa deixou de existir. Hoje é uma empresa só, acabou comprando a Perdigão, acabou comprando, mas na verdade dizem que foi um processo de fusão, mas na verdade a Perdigão comprou. A Sadia quebrou em poucos meses. Né? Então foram vários anos ali fazendo movimentos errados. Quando veio o movimento, acabou quebrando assim de uma vez só. Né? Tá legal. Ó, como diversificar sua carteira e quais segmentações analisar e principais fatores para considerar numa empresa. Cara, eu tenho meu sonho um dia é ver esse povo trabalhando. Eu nunca tive essa oportunidade de ver a galera trabalhando com análise de ações, as estratégias. Isso eu acho fabuloso. Eu sempre trabalhei numa outra ponta, né? Mas o que você analisa numa empresa hoje? Deve ter O, vários fatores. Eu até coloquei um videozinho simples lá no YouTube que eu chamei de seis pontos principais para se analisar, para se comprar uma ação. Né? Na verdade, assim, a gente tem que pensar como dono de uma empresa. Né? Então vamos pensar numa padaria. Você vai lá na padaria, você já começa a pensar, assim, como esse cara ganha dinheiro? Né? Pô, esse cara ganha dinheiro, ele precisa fazer pão. Né? Pô, e essa farinha aqui? Pô, essa farinha aqui será que é feita no Brasil essa farinha? Né? Não, fala, não, o Brasil não tem capacidade de fazer farinha. Estou chutando aqui. Não, essa farinha, na verdade, ela é toda importada. Né? Se ela é importada, se o dólar subir, então pode ser que suba o custo do pãozinho. Né? Será que ele consegue aumentar o preço do pãozinho?
Aí vamos supor assim, mas esse cara aqui vende muito sorvete, né, nessa padaria. Pô, mas em julho, como é que ele faz? Né? Não vende nenhum sorvete? Pô, esse cara aqui ele tem muito funcionário. Pô, mas funcionário pode ser caro também, né? Então você tem que pensar como esse cara ganha dinheiro, né? Então, assim, não tem... Tem umas regrinhas de análise, mas, assim, basicamente, assim, como esse cara ganha dinheiro, como esse cara vai ganhar mais dinheiro, né? Vê uma Tá? pandemia, por exemplo, coisa simples, né? Até vocês podem até depois ver os números na bolsa. Pandemia, pessoal. Qual foi o setor, ou, na opinião, quem responder aqui primeiro, até eu vou fazer já um sorteio, né, o Cleiton? Costumo fazer sorteio. É. Mas A depois gente vocês tem me... 50, a gente tá com 55 minutos agora. Então vamos fazer um sorteio aqui, ó. Quem responder primeiro, né, não necessariamente certo ou errado, mas quem responder primeiro. Depois me cobra, eu vou dar uma caneca aqui, uma caneca dessa aqui, ó. Tá Tá bom, pessoal? certo. Não pro Cleiton, mas a primeira pergunta pode ser até na B3 também, na bolsa, né? Mas na opinião de vocês, veio a crise, março, abril, qual foi o setor, na opinião de vocês, que mais sofreu nessa crise? Qual foi o setor? Que é o setor que eu estou pensando aqui, né? Não é o setor de varejo, porque o setor de varejo você tem a parte online, que acabou meio que repondo. A alimentação também não, a alimentação ele é um setor que você acaba comprando. Aqui, ó, a Ângela acertou e deu um bom exemplo. Hotelaria e aéreas também, né? É Ângela, né? Não, Ângela. Ângela MR9. Ângela, depois você me cobra no direct, que eu vou te mandar uma caneca, né? Então, ó, Bom, aqui, ó, parabéns, Ângela. presente. E parabéns a todos que estão curtindo. Obrigado, Marco, por estar presenteando a galera, que eles estão com tanta pergunta, eles gostam tanto de você, das tuas instruções, É, é muito bacana. Ó, a gente vai o, dever. Pode pode falar. falar. A gente não vai conseguir ler todas as perguntas. Eu tenho um pedido para você deixar uma frase para a galera e também indicação de livros. A gente faz questão nesse programa de ter indicação de livros, suas frases, livros e aí vai. Não, eu não tenho várias frases, né? Tenho várias frases que venho falando nessa pandemia. Mas, por exemplo, seguro é uma frase que eu venho falando muito, né? Mesmo em renda variável, dá para você fazer seguro, né? Ou seja, diversificar seu portfólio. Uma frase que eu digo nessa pandemia, seguro, você faz quando você pode e não quando você precisa, né? Pensa no seu carro, por exemplo. Você não vai fazer quando foi roubado, aí já passou. Aí você está precisando, Sim. você faz quando você pode. Se você conseguiu comprar um carro, quer dizer que você consegue pagar um seguro também. Então você faz quando você pode e não quando você precisa. Então pensa no seguro também, sempre importante, né? E sugestão de livro, eu vou deixar um livro aqui que é o mais simples possível, que é um livro, eu ajudo lá na CVM também, né? No Comitê de Tá? Educação da CVM. E a CVM tem um site, depois eu posso deixar para vocês, é só procurar Top CVM. Tem vários livros lá, todos esses livros são gratuitos, eles são para fazer download, são para ser repassados, não podem ser vendidos. A CVM faz um trabalho muito bom, só que na minha opinião ele é muito mal divulgado, né? Então entra lá no site Top da CBM. Top da CVM. Eu ajudei a escrever o Top Análise de Investimentos, né? Então tem um top derivativos, tem um top relações com investidores, tem um top, vários tops lá, tem várias áreas. E esse livro, basicamente, ele resume, por exemplo, a análise de investimentos, a gente fez um resumo da análise de investimentos. Então, tem vários pontos lá. Eles são gratuitos, né? Eles são feitos para fazer download, para ser repassados, não tem direitos autorais, tá? A única coisa é que você tem que copiar o link lá e passar para todo mundo, tá? Então, Legal. ele está lá. E eu escrevi um capítulo desse livro e ajudei a coordenar esse livro Top de Análise de Investimentos, tá? Então, esse é o livro que eu recomendo para todo mundo que está começando. E tem o livro das outras áreas também. Se você quiser se aprofundar em outras áreas, de direito, enfim, de relações com investidores e tal, tem outras áreas também, tá? Então, não deixe de fazer o download. É muito fácil, gratuito, não tem desculpa para não ler. Marco, Top eu vou CVM. ter que. A gente chegou no final. Muito obrigado. Eu geralmente no nosso programa, no final, nós temos o Fernando Ribeiro, a gente faz um bate-papo, comentários. A gente fala a agenda de programação de vários amigos nossos, empreendedores locais. Eu vou fazer Legal. diferente hoje. Eu vou encerrar com você te agradecendo
E tão logo eu encerre, já vou abrir uma live aqui com o Fernando. Se você puder estar com a gente, Marcos, eu quero te agradecer a você, a Multiplicando Sonhos, por tudo que vocês fazem do trabalho de educação financeira. É formidável. Parabéns pelo seu trabalho e da Multiplicando Obrigado. Sonhos. Não deixe o pessoal que está aqui, não deixe de acompanhar lá também Multiplicando Sonhos aqui no Instagram, né? Lembrando que